Vamos iniciar a correção do Plano de Estudos Tutorados, volume 4, semana 1. Nosso assunto estudado na semana foi função afim. Função afim ou função polinomial do primeiro grau. A função afim, também chamada de função polinomial do primeiro grau, é uma função f de R em R, definida por f de x igual a ax mais b, sendo a e b números reais e a diferente de zero. O valor da variável real y, ou f de x, y e f de x é a mesma coisa, depende do valor da variável real x. Os valores de x e y formam pares ordenados, que representam pontos no plano cartesiano. O conjunto formado por todos os pontos x e y constituem o gráfico da função f, que nesse caso é uma reta não paralela aos eixos ordenados. O que são os eixos ordenados? O eixo x e o eixo y. Quando b for igual a zero, a função f é definida por f de x igual a ax, com a real e a diferente de zero. Nesse caso, a função é chamada de função linear e seu gráfico é uma reta não paralela aos eixos coordenados, que passam pelo ponto 0, 0, que é a origem do plano cartesiano. Dizemos que uma função f é estritamente crescente quando x1 e x2 são elementos de seu domínio e x1 for menor que x2, f de x1 vai ser menor que f de x2. O que é isso? A função ela é crescente quando o valor de x aumentar, o valor de y também aumenta. Se eu diminuir o valor de x, o valor de y também vai diminuir. Então, nesse caso, a função será crescente. Dizemos que uma função f é estritamente decrescente quando x1 e x2 são elementos de seu domínio. Se x1 for menor que x2, f de x1 vai ser maior que f de x2, ou seja, se eu diminuir o valor de x, o valor de y aumenta. Se eu aumentar o valor de x, o valor de y vai diminuir. Nesse caso, a minha função será classificada como uma função decrescente. Se o coeficiente a for maior que zero, a função polinomial do primeiro grau, f, é estritamente crescente, ou seja, se a variável x aumenta, então a variável y também aumenta. Ou seja, se o a é positivo, função crescente. Se o a for menor que zero, a função polinomial do primeiro grau, f, é estritamente decrescente, ou seja, se a variável x aumenta, então a y vai diminuir. Então, nesse caso, quando uma variável aumenta e a outra diminui, ou vice-versa, a função é decrescente. Nós podemos analisar também pelo sinal do coeficiente a. Se o a é maior que zero, se ele é positivo, função crescente. Se o a é menor que zero, ou se ele é negativo, função decrescente. Observamos que, quando a for igual a zero, a função f de R em R, definida por f de x igual a b, é chamada de função constante. E seu gráfico é uma reta paralela ao eixo das abscissas, que é o eixo x. Nesse caso, não temos uma função polinomial do primeiro grau. Então, nesse caso, eu não tenho uma função afim, que eu tenho o que eu chamo de função constante. Atividade 1. Em várias situações da vida real, pode-se aplicar a função afim ou função polinomial do primeiro grau. Por exemplo, a temperatura pode ser indicada em duas escalas. A escala Celsius, que é conhecida e trabalhada por nós, que é a escala do Sistema Internacional de Medidas e utilizada pela maioria dos países, inclusive pelo Brasil, e a escala Fahrenheit, que é utilizada apenas por 3 países, sendo um deles os Estados Unidos. Para converter uma temperatura X expressa em graus Celsius para uma temperatura Y em graus Fahrenheit, utilizamos a relação f de x é igual a 1,8x mais 32,
que é a lei de formação de uma função polinomial do primeiro grau, sendo o coeficiente A, aquele que acompanha o x, 1,8, e o b igual a 32. Assim, como a temperatura é 10 graus Celsius, consideramos x igual a 10 e determinamos sua conversão em Fahrenheit. Então, 10 graus Celsius equivale a quantos graus Fahrenheit? Então, primeiramente, vamos copiar a função, substituindo x por 10. 1,8 vezes 10 é igual a 18. 18 mais 32, 50. Isso quer dizer que 10 graus Celsius equivale a 50 graus Fahrenheit. Com a temperatura de menos 5 graus. Então, se x for menos 5 graus equivale a quantos graus Fahrenheit? Primeiramente, vamos copiar a função. No lugar de x, vamos substituir por menos 5. Positivo vezes negativo, negativo. 1,8 vezes 5 é igual a 9. Menos 9 mais 32, 23. Então, menos 5 graus Celsius é igual a 23 graus Fahrenheit. Logo, dois pontos de coordenadas x e y do gráfico da função foram determinados. Então, vou ligar 10 do eixo x ao 50 do eixo y, que é o primeiro ponto, e menos 5 do eixo x ao 23 do eixo y. Esses dois pontos já são suficientes para traçar a reta, que representa graficamente essa função. Agora é com você. Complete a tabela abaixo, determinando os valores de y e os respectivos pontos de coordenadas x e y do gráfico da função f. Então, nós vamos completar agora a tabela. Quando x for igual a menos 10, então, no lugar de x, nós vamos substituir por menos 10. Positivo vezes negativo, negativo. 1,8 vezes 10, menos 18. Menos 18 mais 32 é igual a 14. Então, primeiro ponto, quando x vale menos 10, o y vale 14. Segundo, nós já temos, vamos para a terceira linha. Agora, o x vale 0, então vamos substituir. 0 vezes 1,8 é igual a 0. 0 mais 32 é igual a 32. Então, o nosso terceiro ponto, quando x vale 0, o y vale 32. Quarto ponto, x vale 5. Então, no lugar da variável x, nós vamos substituir por 5. 1,8 vezes 5 é igual a 9. 9 mais 32 é igual a 41. Então, nosso quarto ponto na tabela vai ser unir o 5 do eixo x ao 41 do eixo y. No plano cartesiano abaixo, marque os pontos de coordenadas x e y encontrados e trace a reta que representa graficamente a função. Então, agora nós vamos colocar a situação no plano cartesiano. Primeiro ponto, nós vamos unir o menos 10 do eixo x ao 14 do eixo y. Segundo ponto, menos 5 do eixo x ao 23 do eixo y. Terceiro ponto, 0 do eixo x ao 32 do eixo y. Quarto ponto, 5 do eixo x ao 41 do eixo y. Quinto ponto, 10 do eixo x ao 50 do eixo y. Então, esses foram os pontos que nós encontramos na tabela anterior. Agora, unindo esses pontos, nós teremos a reta da função. Y igual a 1,8x mais 32. E assim nós encerramos a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, volume 4, semana 1.